Pessoal, muitíssimo boa noite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. Todas as quartas-feiras nós temos reservado esse tempo para estar com vocês, para trazermos um assunto muito importante relacionado à saúde ocular e à medicina como um todo. E sempre assuntos com embasamento científico, com evidência científica. Eu tenho falado para vocês que a gente não faz menção exclusivamente da nossa opinião, a não ser que tenha embasamento científico. E graças a Deus a gente tem tido também a oportunidade, a grata satisfação de trazer nomes muito importantes da oftalmologia brasileira. E hoje nós tivemos a grata satisfação de finalmente conseguir trazer o Dr. Eduardo Melani Rocha. Pessoal, vocês não têm ideia, o Dr. Eduardo é um dos maiores nomes, é sim, Dr. Eduardo, da superfície ocular, especialmente do que diz respeito ao olho seco no mundo. O doutor Eduardo dedicou muitos anos da sua vida a uma formação acadêmica extremamente robusta. E a gente sabe que é uma pessoa muito ocupada, ele tem uma linha de pesquisa bastante definida, ele tem muitos artigos publicados, ele tem muitas orientações de mestrado, doutorado, pós-doc. E o doutor Eduardo então disse: Charles, dessa vez eu vou aceitar o teu convite, eu vou estar aí com você na quarta-feira para a gente falar sobre o Júlio Turquesa, é um mês de conscientização, prevenção e combate ao olho seco. Por isso eu queria tanto, doutor Eduardo, que o senhor pudesse estar conosco, porque não tenho dúvida que o senhor vai agregar bastante esse nosso bate-papo. É um bate-papo bem informal, doutor Eduardo, porque a nossa audiência ela é mista, ela é formada por colegas médicos, mas a grande maioria é formada por pessoas leigas, mas que têm sede de conhecimento e de informação com qualidade. Eu digo, então vale a pena a gente reservar esse tempo para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento com essa população. Pessoal, assim, rapidamente, porque o currículo do Dr. Eduardo ele é muito extenso, eu só vou me ater a alguns pequenos detalhes. Doutor Edu, se por acaso eu errar, o senhor me corrija, tá bom? O doutor Eduardo ele fez graduação em medicina em Campinas, fez residência também em Campinas, depois ele fez o doutorado, fez pós-doc, fez livre docência e atualmente eu acho que um dos cargos mais importantes, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, lá no campus de Ribeirão Preto. É isso mesmo, doutor Edu? Passou o tempo. O tempo passou, mas você tem uma genética privilegiada, viu, doutor Edu? Olha só, doutor Edu, quando a gente fala em olho seco, eu acho que isso é um tema extremamente importante, e a gente que gosta de tratar a superfície ocular, os assuntos relacionados à lágrima, é fundamental que a gente reserve realmente esse tempo para conversar com a população, trazendo informação de qualidade, né? E, mais especificamente, em 2017, a TIFOS, pessoal, é uma entidade internacional que disse o seguinte: quem sabe a gente consegue, então, registrar no calendário internacional uma data que reserve um tempo voltado para conscientização, combate do olho seco. E aqui no Brasil, a Associação dos Portadores de Olho Seco tomou carona nessa iniciativa, incorporou essa ideia e trouxe aqui para o Brasil. E desde então, Júlio Turquesa, tem sido um mês reservado para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Doutor Edu, o senhor sabe mais do que a gente, do que muitas pessoas, que a questão do olho seco ela é uma doença que ela tem uma prevalência alta, em torno de 15%, 20% aproximadamente, e a incidência ela vem aumentando ao longo do tempo. Mas eu queria que a gente começasse de uma coisa muito simples, tá? Porque existe uma discussão grande, inclusive no ambiente acadêmico, se essa questão da lágrima ela é uma parte anatômica do olho ou não. Doutor Edu, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, sua gentileza, por sua disponibilidade. Fala para a gente, inicialmente, o que é filme lacrimal, para depois a gente entender o que é olho seco. Tá bem. Então, eu vou agradecer o convite, a gentileza e o carinho da recepção, né? Estou vendo uma série de amigos aqui, estou vendo que o seu canal é bem popular, né? É bem conhecido, Charles. Isso é por causa dos convidados, viu, doutor Edu? É a oportunidade de falar nesse mês a respeito desse tema, né? Que eu acho que é relevante para as pessoas e colegas. Bom, o filme lacrimal é uma secreção exógena que protege a gente, né? Então, desde o Fleming e muitos outros, observaram e registraram que nós temos algumas superfícies que são mais frágeis, mas para manter funcionando, elas têm
vigor, né? Uma robustez de, por exemplo, manter esse filme, essa secreção se renovando totalmente a cada 10 minutos. Tá. Então, eu acho que ela não é uma estrutura anatômica, mas é um produto funcional muito precioso, né? Muito bem elaborado. Né? Um tempo atrás, a gente registrou, fez uma menção que ela teria 1.600 componentes, apesar da grande parte ser água. 1.600. Não, e o revisor corrigiu e falou, olha, você precisa continuar estudando, porque nós já temos capitulados aqui mais de 7 mil. Então, teria 7 mil itens, né? E olha só. A preciosidade desse, como tantas outras secreções fisiológicas, ela atende ao indivíduo e ao ambiente onde ele está. Então, ela não é a mesma de manhã e à noite, ela não é a mesma na criança, no jovem, no adulto e no idoso. Ela vai modificando conforme demandas e conforme a saúde, a natureza do indivíduo. É isso. Perfeito. Excelente, doutor Adu. Então, assim, deu para a gente ter uma ideia da complexidade, pessoal, do que é a lágrima e dos fatores que a constituem. Então, doutor Edu, quando a gente vai pensar sobre olho seco, as pessoas ficam geralmente imaginando, não, olho seco significa dizer que eu não tenho lágrima. Mas não obrigatoriamente. Existem algumas condições que você pode ter uma ação reflexa e pode ter um pouquinho de lágrima. Mas, de uma maneira geral, quando a gente fala em olho seco, a gente está se referindo ao quê, doutor Eduardo? É a ausência propriamente de água em termos de quantidade ou de qualidade. Aquela discussão que envolve o tema. Esclarece para a gente, por gentileza, e compartilha a tua experiência a respeito. Combinado. Olha, a maioria dos indivíduos que tem o quadro clínico definido, o seu oftalmologista alertou, ele tem as duas condições. E a gente acredita que, como castelo de cartas, né, quer dizer, quebrando na parte qualitativa, a quantitativa cede. E vice-versa, perdendo na quantidade, a qualidade também, se é porque o indivíduo precisa usar a sua homeostase para cuidar de outras coisas, né? Das prioridades para defesa, inflamar, etc. Então, acredito que a maioria das situações, ambas as condições estão presentes, mas elas podem aparecer distintas, Charles. E nós, um aspecto que é o seguinte, a gente tem uma produção basal, está atendendo a todo momento, tem uma sobredemanda. Quais são as demandas? Curiosamente, ver um filme triste, né, ou se sensibilizar com uma situação é uma demanda, né? Às vezes, uma situação comovente é uma demanda. Outras, olha, o vento forte é uma coisa que irritou os olhos, é uma outra demanda. Então, o indivíduo saudável, ele atende adequadamente as demandas. O indivíduo com olho seco, às vezes não atende no aspecto qualitativo, às vezes no quantitativo, mas essa questão se estendendo, acaba que o castelo de cartas vem ao chão, e aí as duas coisas estão muito frequentemente associadas. Perfeito, excelente. Doutor Edu, vamos falar um pouquinho de epidemiologia, mas de uma maneira bastante simples, para atender a nossa audiência. A gente sabe que existem alguns fatores que podem estar associados ao olho seco. Por exemplo, é mais frequente na faixa etária um pouco depois de 50 anos de idade no sexo feminino. A gente sabe que pessoas que usam lente de contato também podem ter uma predisposição maior. Hoje a gente vive num mundo pós-moderno, uma sociedade totalmente digitalizada. É quase impossível, numa grande metrópole, a gente imaginar um indivíduo que não tenha contato direto com tela. E a gente às vezes esquece, né, doutor Edu? A gente está lá, ó, com o olhar fixo na tela, e cadê o piscar, doutor Eduardo? Se piscar simplesmente não acontece, né? O senhor acabou de mencionar um importante fator, que são os fatores ambientais, que pode também estar influenciando. Doutor Edu, faz aí um pupurri, por gentileza, do que o senhor entende que seria mais importante para a gente destacar, que está envolvido na epidemiologia do olho seco, por gentileza. Tá bom. Bom, você resumiu muito bem, Charles. É isso aí. Quer dizer, a criança nasce, ela em geral, um nenê chorão sem lágrima, né? A gente não produz lágrima. Então, daria para diagnosticar que todo mundo que está nascendo já nasceu com olho seco, mas isso é compensado por secreção mucosa, outras proteções, etc. Até que um dia a gente se torna um verdadeiro chorão, a maioria das pessoas, ela está presente em todas as faixas etárias, mais raramente na infância, etc., por problemas carenciais de vitamina, por questões genéticas, mas são eventos bem raros que a gente, como oftalmo, tem que estar alerta. Nas faixas etárias mais adultas e aí na senilidade, né, o indivíduo idoso,
por sobreposição de remédio, olha, toma um diurético, toma um remédio para um indutor de sono, etc. e tal, uma série de condições faz com que ela seja frequente, principalmente no ocidental urbano, né, no indivíduo que vive nas condições que você bem relatou. Curiosamente, a gente fez um estudo que comparava a população rural com a população urbana. Ok. E uma das questões era quantas horas por dia o senhor fica, né, a pessoa abordando pessoas com mais de 40 anos, Tá, fica diante da tela. tá. Né? Então, na cidade era muito simples essa resposta. Eu fico 3, 4, 6 horas, etc. Uhum. Né? No indivíduo, né, que a gente chama aqui da zona rural, da roça, né, que a gente Isso. fala, olha, não estou entendendo. O que você está dizendo? Não, o celular. Quantas horas eu fico no celular? A senhora fica no celular? Eu fico no celular na hora que ele toca. Eu atendo, desligo e continuo a minha vida. Porque a vida social ainda é no alpendre, né, no comércio. Isso. Você não tem tanto. Tá forte, né? A pressão tá forte nessas coisas, novos aplicativos. Mas é o que você bem contou. Vai aumentando a frequência com a idade. A população idosa está aumentando. Então, o nosso dia a dia, né, na clínica, a gente sabe, está aumentando a frequência disso por vários fatores, né? A pressão civilizatória, sei lá, modernização e a população envelhecida aumentando continuamente. Perfeito, doutor Edu. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de estender um pouquinho mais o raciocínio para a gente falar um pouquinho sobre alguns fatores de risco, para a gente alertar a população, porque tem algumas pessoas que, por exemplo, têm alguns hábitos, como fumar, são portadores de algumas doenças que acometem as articulações. Algumas pessoas, o senhor já mencionou previamente, precisam tomar algumas medicações. Tem algumas doenças sistêmicas, por exemplo, como a tireoide. Existe uma discussão com relação à ausência de hormônio que pode influenciar também na produção da lágrima, na estabilidade da lágrima. Doutor Edu, faz também um pupurri para a gente com relação a esses fatores de risco. Eu acho que é importante a gente lembrar desses fatores para a nossa audiência. Tá bem. Bom, então, já, no geral, quer dizer, doenças crônicas são, Isso. né, a grande lista são fatores, seja oncológico, né, problemas oncológicos, diabetes, etc., são grandes fatores de risco. De uma forma geral, mulheres têm mais olho seco do que homens. E isso a gente vê não só, né, nos humanos, mas quando a gente estuda também modelos animais, né, em outros vertebrados, mamíferos, também acontece. E aí a gente Doutor Edu, atribui fica um isso. pouquinho mais no centro da tela, por favor, doutor Edu. Isso, perfeito, obrigado. Desculpa ter interrompida. Joia, ficou joia. E aí Os modelos a ideia de animais. o andrógeno, né, e Tá, isso acontece em outras espécies, que o tá, andrógeno, né, que o testosterona, o hormônio sexual masculino, seria um protetor, tá. seria um agonista das glândulas, então teria um efeito protetor, e o estrógeno teria um efeito por ser pró-inflamatório, o que na matriz, né, no sexo feminino é importante ter um bom sistema de defesa, né, porque não protege só o indivíduo, mas protege também a prole, né, Isso. é uma chance de um desvio para a autoimunidade. Então, aquelas doenças Ok. que a gente observa que são autoimunes, lúpus, artrite, síndrome de Sjögren, acontecem mais em mulheres e acompanham a cura, não só lacrimal, mas oral e etc. Então, esse é Perfeito, mais ou excelente. menos o... Joia. Doutor Edu, eu só queria destacar, porque eu não vou querer falar de termos técnicos, mas lembrar para a nossa audiência a questão daquela fisiopatologia que a gente estuda, a questão inflamatória da natureza da doença do olho seco. Porque, na verdade, é um ciclo, né? Você tem uma série de fatores que acabam contribuindo e parece que a questão inflamatória tem se destacado. É a sua percepção também, como cientista, como formador de opinião, cada vez mais tem se firmado o papel da inflamação na condição do olho seco? Então, Charles, a gente aprendeu lá na escola, né? Eu, bem antes de você, talvez você pegou livros mais novos, conceitos bem mais modernos, que inflamação tem 4 pilares, né? Quer dizer, a dor, Isso. o calor e o tumor, o aumento do tecido, né? Isso caracteriza a inflamação. Então, aparecendo algum desses pilares, em geral mais do que um junto, leva o indivíduo ao consultório. Tá.
Então, ele tem inflamação, logo a gente faz a ponte com a clínica e identifica, por exemplo, a síndrome seca, a inflamação. Agora, o nosso desafio, quando está na pesquisa, é falar, bom, o que foi o que aconteceu antes, quando o indivíduo ainda estava dentro da população, que fez com que alguns tivessem olho seco e outros não. A gente fica olhando, olha, será que vieram fatores genéticos? Será que alguns tipos de infecção deixaram alguma marca? Será que hoje a gente tem estudado a influência de alguns desses elementos químicos que a gente tem mais e mais agregado à nossa vida, os conservantes, que estão nos alimentos, nos produtos de higiene e tudo mais, né? Então a gente tem olhado o que foi o pré-evento, né? Porque o evento a gente recebe na clínica com toda a riqueza. Você lida bem com isso, né? Você sabe também. Perfeito. Doutor Edu, vamos para a próxima etapa. Eu acho que o senhor já parou para a seguinte situação. Aquele pacientinho, doutor Eduardo, que chega lá no seu consultório, claro que já vai procurar o seu, provavelmente com alguma condição associada à superfície ocular, sobretudo olho seco, e chega com aquele saquinho, doutor Eduardo, cheio de colírio. E às vezes ele chega com a mão assim no rosto, dando a entender que ele está com sensibilidade à luz. O senhor já olha de longe e diz, nossa, o olho está um pouquinho vermelho. Diagnóstico de olho seco, doutor Eduardo. A gente sabe que em ambiente acadêmico usa um monte de teste, usa questionário, coloca tirinha nos olhos do paciente. Em termos práticos, um médico oftalmologista generalista e um super especialista como o senhor, como é que a gente deve, por exemplo, receber o paciente no consultório? Vamos fazer clara anamnese, a gente vai colher a informação do paciente, vai dar uma olhadinha no exame físico dele geral, faz o exame oftalmológico e na sua rotina, em termos práticos, doutor Edu, como é que só faz o diagnóstico de olho seco? Precisa de muita coisa ou de algumas pequenas ferramentas a gente já consegue, com uma grande assertividade, dar o diagnóstico de olho seco? Pronto. Olha, a minha impressão é o seguinte, o olho não é só um grande captador de informação visual. Já. Você sabe que o ambiente ventou, ficou frio, aconteceu alguma coisa, o olho percebe. Ele só não é tão bom no tato e no paladar como os outros, mas mudanças, então ele é bom nisso. Então, o indivíduo que entrou no consultório falou, olha, eu estou sentindo que o olho está seco, ou está... Bom, vamos lá. Então, agora, resumindo, o que você mencionou se ele tem um sintoma e algum daqueles itens do dia a dia, estabilidade da lágrima, algum dado objetivo que o médico olha e falou, tem muitos que a gente poderia pesquisar, se ele somou um sintoma e um sinal, pronto. Agora nós vamos lidar em defendê-lo daquilo. Isso pode deixar o olho vulnerável. O que acontece da gente também ficar esticando a conversa com o paciente é porque muitas vezes ele quer saber o porquê. Falo, tá bom, eu entendi que eu preciso poupar de ar-condicionado, maneirar no doce, etc. Seja, mas ele falou, por que comigo? Por que não com o vizinho? Por que não com o meu cachorro, etc. E aí é que a gente acaba entrando nessa lista que você mencionou, né? Olha, vamos então buscar a sua causa. Onde andam os seus hormônios, como é que anda o seu dia a dia, etc. Né? Mas é por isso que a gente é detalhista nisso. Joia. Tranquilo. Então, assim, doutor Edu, recebemos o paciente, ele manifestou suas queixas, a gente fez a anamnese, o exame físico geral, fizemos o exame oftalmológico, de repente alguma coisa mais específica para o olho seco, chegamos à conclusão, você tem olho seco, tá diagnosticado olho seco. E agora, doutor Edu, vamos pensar em tratamento. Doutor Edu, a última vez que eu fiz uma análise de quantas lágrimas artificiais a gente tinha no mercado, acho que foi no início do ano, a gente tem aproximadamente, se eu estiver errado, me corrija, 42 colírios, diferentes colírios, disponíveis no mercado, para a gente tratar olho seco. Quando a gente pensa em tratamento, vamos tentar dividir assim, na parte clínica e na parte cirúrgica. Acho que a parte clínica é o que a gente mais faz em termos práticos, né? Aí na parte clínica, doutor Edu, tem um monte de colírio, tem gelzinho, tem pomadinha, tem, o pessoal chama uma coisa chamada de corticóide, imunomodulador, e tem a parte cirúrgica. Compartilha um pouquinho para a gente, doutor Edu, quando é que o senhor direciona para o tratamento clínico e como é que o senhor faz em termos gerais, um olho seco leve, um olho seco moderado, e quando é que o senhor indica, por exemplo, cirurgia para tratar olho seco? Tá bem. Então, olha só, da parte clínica, é meio isso. Tá? Então, tem um estudo inglês que ele mostrava que as pessoas tinham uma osmolaridade interna alta. Se desse um copo d'água, eles melhoravam da sensação de secura externa.
Então, ou seja, para muita gente, às vezes, é mexer no dado de hábito de vida. Tá. Tome mais água, ligue esse ar-condicionado, vá viver lá fora um pouco, deixa a tela em paz, né? Deixa o computador para amanhã e etc. Né? Então, para muita gente, isso já é uma grande, que às vezes é difícil de fazer. E as lágrimas têm um espectro não só de nomes, etc., mas também de preço. Então, os indivíduos precisam pouco para gastar melhor com outra coisa. Os indivíduos que precisam muito, às vezes precisam de lágrimas que têm alguns componentes que encarecem um pouco. Esse é o ponto. Tá. Aí nós temos isso tudo, alguns pacientes até chamaram a atenção, né? Falaram, escuta, se eu ficar pingando lágrima, ou ele vai ficar preguiçoso, vai parar de produzir? Hoje a gente tem uma certa dúvida em relação a isso, porque é um sistema autônomo, né? Quer dizer, ele trabalha por conta. A gente está aqui respirando, piscando, o coração batendo, a gente não está mandando. Mas quando a gente interfere nisso, será que ele não desaprende um pouco a trabalhar? Okay. A gente precisa entender um pouco isso melhor antes de ficar mergulhando as pessoas em um monte de colírio, né? Mas algumas vezes você tem razão, é necessário desinflamar, pelo menos para quebrar aquele ciclo vicioso que a gente... Olha, para recuperar a qualidade, ele precisa um pouco de paz, né? Então, às vezes, a gente precisa lançar mão de esteroides, inflamatório, com todos os cuidados que a gente sabe, com pressão, com os riscos que a gente pode ter. Isso. E aí, na emenda cirúrgica, Charles, eu sou um pouco cético em relação ao tratamento cirúrgico de uma maneira geral. Ainda hoje. Quer dizer, nós temos boa ciência avançando nisso, nós temos aí na Escola Paulista, nós temos o pessoal do Japão, né, algumas coisas, mas por se tratar de glândulas que são tecidos maduros, quer dizer, a gente meio parecido com o cérebro, a gente nasce com aquilo, e tem que estar pronto para cumprir a nossa jornada de vida, como algumas estruturas do olho, etc., eu acho um pouco difícil ainda, com as técnicas que a gente tem, falar, olha, eu tirando tal parte, ou removendo, ou corrigindo aqui, eu vou ter, por um bom período de tempo, que é a expectativa do paciente, uma satisfação, um equilíbrio da situação. Então, a gente tem umas boas técnicas já consagradas para situações muito graves, né? O olho quase perfurando, a inflamação muito intensa, etc. Então, nós temos coisas bem conhecidas, mas é o topo do topo da pirâmide, né? A gente conhece gente ótima que é bom nessas intervenções na indicação e na prática. Doutor Edu, a gente está quase encerrando, mas eu ainda queria ouvir a tua opinião a respeito dessas tecnologias que estão disponíveis aí no mercado, que não são tão antigas, a luz pulsada, existem alguns tratamentos que a gente encaixa a borda da pálpebra dentro das ventosas para facilitar o funcionamento. A tua opinião, doutor Eduardo, você usa isso na tua prática? Você acha que é um procedimento seguro, eficaz? Ele realmente ajuda? Porque a gente sabe, doutor Eduardo, só mencionando, acho que um dado importante, só me corrija se eu estiver errado, tá? Acho que 70%, 80% aproximadamente do olho seco presente na prática está associado à disfunção das glândulas meibômias, é isso? E as glândulas meibômias geralmente estão associadas às blefarites. E a gente diz, pacientinho, vai para casa, faz limpezinha da pálpebra, faz expressão das glândulas. Doutor Edu, não sei se na sua prática você percebe isso, é difícil a adesão. Alguns pacientes até começam bem, mas depois eles não dão continuidade. Será que essas terapias alternativas, como termopulsação, luz pulsada, o senhor tem feito termoterapia, tem tido uma boa experiência? Qual a tua opinião a respeito? Bem. Olha, eu tenho observado alguns colegas aderindo, né, trazendo esses equipamentos para a prática clínica e troco opiniões com eles. Eu, pessoalmente, não tenho pacientes acompanhados. Eu tenho pacientes frustrados. Então, eles são muito, como o ombudsman lá, eles contam, né, o que os frustrou, né? Então, de maneira geral, é um tratamento de choque, porque o indivíduo tem uma condição que ele é um mau produtor. Então, deve ficar claro, olha, por um bom tempo, muitos dos casos, eu vou conseguir benefício. Mas eu não estou livrando você da sua condição natural de ser um produtor de óleo difícil de ser drenado, difícil de... Então, os pacientes que ficam felizes têm que entender o que procuram isso, que isso é um tratamento impactante, assim como é o antibiótico, né, nessas condições, etc. Tem uma longevidade, mas não modifica a genética, a condição dele, que às vezes volta. Então, eles às vezes vêm frustrados, porque eu fiz,
durou lá 1 ano, 2, eu agora estou... eu falo, olha, isso estava no combinado, você precisava ter entendido isso. E alguns têm uma condição muito difícil, que isso não é um tratamento simples e resolutivo. Precisa de toda essa combinação de boa higiene, de outras intervenções. Doutor Edu, uma quase última pergunta que veio da audiência. O pessoal tem comentado, e aquela questão da dieta rica em ômega 3, as medicações que você toma por comprimido, isso realmente tem alguma efetividade no tratamento do olho seco? Eu sei que você é meio curioso, polêmico, tá, doutor Edu? É curioso, porque quando você olha o arcabouço científico, ele é lindo, ele é bem bacana. Assim como no passado, quem viveu a época falou, olha, esquimó não morre do coração, porque ele come Isso. óleo de baleia, ele come peixe do mar, etc. Isso. Esquimó é outro problema, né? O urso polar pega e tal, né? Mas, então, ele tem um arcabouço científico que é muito bom. Diminui o limiar inflamatório do indivíduo e isso seria bom. Quando os indivíduos fizeram grandes estudos controlados, etc., não encontraram a robustez da resposta. Pacientes usam, sente bem. Agora, de novo, quando a gente prescreve e cria expectativa, alguns vão voltar e vão dizer, olha, para mim não funcionou, para mim teve um efeito colateral que foi desagradável, etc. Então, acho que por ter muito tratamento, né, Charles? A gente sabe, doença que tem um tratamento bom, né? A penicilina para algumas coisas, a insulina para esse aí fechou, né? Não tem para ninguém. Agora, quando tem muito, a gente sabe que é a coisa da individualizar o tratamento. Para alguns vai ser bom e a outros a gente vai ter que continuar tentando em outro front. Doutor Edu, agora uma última pergunta meio filosófica e futurista. A gente vive no mundo pós-moderno, a gente vive assim sobre a influência pesada do digital. Então a gente fala em metaverso, big data, inteligência artificial. Quando você olha para o futuro, o que a gente pode vislumbrar em termos de diagnóstico e de tratamento de olho seco? Tem algo assim, algo muito diferente? A gente vai ter um chip, sei lá, alguma coisa que vai fazer com que o diagnóstico e tratamento do olho seco seja muito diferente do que a gente faz nos dias de hoje? Eu acho que sim, né? Nós temos alguns colegas que esse pessoal que luta com ultra tecnologia, Estados Unidos, Japão, etc., que falam em reprogramar os órgãos, né? Quer dizer, nós temos alguns órgãos que estão perdendo a utilidade com o tempo. O bom e velho apêndice, né, que a gente aprendeu lá na anatomia no primeiro ano, né? Falou, por que nós carregamos isso só para inflamar né, e de vez em... Então, são órgãos que talvez vão perder utilidade e outros a gente vai ter que dar mais robustez para ele lidar com os desafios. E aí é possível reprogramar órgãos modificando a genética específica ali no local, né? Então, isso são possibilidades, fazendo aquelas células trabalharem sob outras demandas e etc. Então, existem reprogramações celulares, etc., que eu acho que são o futuro nessa área aí. Doutor Edu, se alguém quiser passar em consulta com o doutor Eduardo Melani Rocha, como é que as pessoas podem encontrar o senhor no seu consultório privado? Nós estamos aqui na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. A gente tem uma clínica que a gente faz o atendimento das pessoas que procuram com isso. Nós estamos, então, na Clínica Civil. Chama Clínica Civil, é ligado ao Hospital das Clínicas, né? E quem tem alguma informação, estou às ordens. Joia. Doutor Eduardo Melani Rocha, eu gostaria mais uma vez de muitíssimo agradecer ao senhor por sua disponibilidade, seu tempo, a sua riqueza neuronal, intelectual, essa gentileza em ter atendido o nosso convite. Foi um prazer estar com o senhor. Eu espero que na sua agenda de 2024 a gente possa mais uma vez estar presente, tá bom? Pessoal, se vocês considerarem que esse assunto é relevante, é importante, não esqueça de dar seu like, dar o seu joinha, compartilhe esse conteúdo, procure o Dr. Edu lá em Ribeirão Preto, e vocês vão ter uma excelente assistência médica oftalmológica, principalmente no que diz respeito à superfície ocular e olho seco. Doutor Edu, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela gentileza. Tenha um excelente resto de semana. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, viu, doutor Edu? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, legal. É ou não é, né? É um prazer, viu, estar com pessoas como o doutor Eduardo Melani Rocha, que disponibilizou o rico tempo dele para estar aqui com a gente, conversando e encerrando
esse ciclo de julho turquesa, um mês de conscientização, prevenção e combate ao olho seco. Lembra que eu tenho falado com vocês ao longo do tempo que a saúde da visão começa com a prevenção. Não esqueça de passar em consulta com o seu médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano. O único profissional no território brasileiro que está treinado e habilitado para tratar da saúde ocular é o médico oftalmologista, tá bom? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Não esqueça, dá o teu joinha, clica lá no like, compartilhe esse conteúdo de qualidade com um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Com certeza alguém vai ser beneficiado. Ó, turma, obrigado pela presença de vocês. Próxima quarta-feira a gente vai continuar. E nem vou falar para vocês o que, é que vai rolar no próximo mês. Mês de agosto, prometo, a gente vai falar de um monte de coisa legal, tratando de superfície ocular e tratando de saúde ocular, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Fica comigo, tamo junto. Tenha uma excelente semana. E a gente se vê na próxima quarta. Tchau, tchau.